Irmãos, bom dia a todos. Hoje, dia 18 de fevereiro, 7 horas, mais uma reunião. E, Cirlei, eu queria pedir para vocês aí, Bonde, Saulo e companhia, hoje eu posso trazer reflexão antes das orações ou não? Você Como é que é? manda, Bruno. É, Você vai ouvir do Espírito. Só. então tá. Então tá, então eu vou fazer isso. Eu fiquei pensando, nossa, vou quebrar o protocolo lá, esse negócio não vai ficar bom, mas e aí eu queria te pedir antes, acabou que não deu tempo, então só me desculpa. Então eu vou fazer isso, eu vou compartilhar algo com vocês, e aí depois a gente vai orar em cima do que eu tô querendo falar aqui, pode ser? Maravilha. E aí, então tá, então vamos lá então. Queria contar duas histórias rapidinho, gente, que é o seguinte. Semana passada eu falei numa igreja, domingo e num acampamento, né? E aí aconteceu duas experiências, e quando eu fui fazer a meditação nesse texto, que saltou. E aí eu falei, poxa, que interessante, eu vou trazer essa reflexão para os irmãos, né? E aí a primeira foi que no final lá, um rapaz me procurou. E aí ele falou assim, Bruno, qual que é a sua teologia? Aí eu falei, nossa, rapaz. Aí falei coisas interessantes, ele achei que eu tava falando coisas boas, né? E no final o cara querendo saber da minha teologia. Eu falei, teologia é importante, mas não era sobre isso. Eu falei, uai. Eu falei, como assim? Aí ele falou, você é arminiano, você é calvinista. Aí eu falei, ixi, esse cara tá querendo um aliado pra alguma coisa, né? Eu falei, uai, rapaz, eu tenho que ser alguma coisa? Aí ele falou, uai, Bruno. Eu falei, não, eu tô brincando. Eu falei, mas por que a sua pergunta? Ele falou, não, é porque, Bruno, tô me relacionando com uma pessoa e eu fui na igreja dela. E lá não tem pastor, tem apóstolo, rapaz. Tem um apóstolo lá e assim, eu não gostei muito. Eu falei, e aí ele começou a falar da dificuldade. Ele falou, olha, para sua sorte, eu conheço tanto o apóstolo quanto a moça que você está falando. E os dois são pessoas boas. Você já conversou com o apóstolo? Não, Bruno, não conversei. Cara, eu fiquei assim, eu fiquei até meio distante. Fiquei contra a minha teologia. Eu falei, é mesmo, né? Eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Teologia ela é muito importante. Mas acima de tudo, ela tem que facilitar. Se ela não estiver facilitando o outro, facilitando a relação, tem alguma coisa errada, assim, na minha opinião. Eu sou novo e sou frágil nesse campo. Confesso que eu preciso estudar mais. Mas na minha opinião, a teologia ela precisa de facilitar. Cara, senta na mesa com o apóstolo, porque eu já estive conversando com ele. Pessoa incrível, né? Já no domingo à noite, falei, tarará. E aí no final as pessoas também me procuraram. Mas aí o discurso era outro. Falou, Bruno, você acredita que Jesus faz isso nas ruas mesmo? Bruno, esse testemunho é literal isso que você contou? Não tô duvidando do irmão, não, mas o que você falou lá no altar é literal? A, a intenção era outra, sabe? A fome era outra. Eu falei, nossa, que interessante, fiquei muito feliz, né? Fiquei feliz também do irmão da sexta-feira, mas no domingo eu fiquei muito feliz que as pessoas estavam, tipo assim, isso é algo novo, né? Nossa, Jesus faz isso ainda e tal. E aí, eu fui meditar num trecho conhecido que fica em Marcos, ali aquela. O título lá, até a touca aberta aqui, ó. O título é Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com hemorragia. E aí eu fiquei pensando nesse negócio, né? Fiquei pensando nessas duas situações. E aí tem uma propaganda, acho que do Burger King, sei lá, que é qual que é o tamanho da sua fome? Né? É uma frase assim, bem comercial, né? Aí eu fiquei pensando nessa frase e eu falei, rapaz, qual que é o tamanho da minha fome? Qual que tá sendo o tamanho da minha fome por Jesus, assim? Eu tenho me pegado, perdendo meu tempo com coisas que são boas, mas não são a prioridade. Ou eu tenho me encantado com Jesus e as novidades dele e tal. E aí eu cheguei nesse trecho aqui e fui ler. E aí aqui, para quem não conhece, mas eu acho que todos aqui conhecem, né? Mas se ninguém, se alguém não conhece, tá acontecendo aqui é o seguinte: tem uma mulher, né, que tem uma hemorragia
que está sofrendo há 12 anos, que já foi de médico em médico, que só aumentou a dor dela. E aí um dia ela vê uma multidão ali. Vamos deixar de preguiça, vamos ler. Eu vou ler para vocês, porque aí é melhor do que eu falando. Então Jesus ressuscitou a menina, né? E curou a mulher. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia a seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe instantaneamente, insistentemente: a minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Beleza. Uma grande multidão o seguia. Isso foi no caminho. Ele ia curar, ele ia ressuscitar a menina lá e no caminho uma grande multidão o seguia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo que possuía. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. E no mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder. E aí ele vira para a multidão e tarará, e a gente já conhece, né? E aí, aplicando esse texto em nós e lembrando das experiências, agora é licença poética, tá? Agora eu vou fazer uma aplicação aqui, mas que é interessante, gente. Eu fiquei pensando, para alimentar essa fome, para aumentar essa fome, né? Havia uma multidão. E às vezes nós estamos caminhando com Jesus nessa multidão, mas às vezes a gente precisa de chegar perto de Jesus. Às vezes a multidão nos afasta. A gente até está caminhando com Jesus, mas a multidão nos deixa ficar longe de Jesus. Então a gente nota esse ponto interessante, a multidão, né? O primeiro ponto que eu queria destacar para nós aqui é a multidão. A multidão estava atrapalhando aquela mulher de se achegar na presença. E às vezes a multidão nos distrai a gente. E a gente precisa fazer esse movimento de entrar na multidão para se aproximar de Jesus. A gente está até caminhando com Jesus, mas está longe. E isso, gente, eu fui pensando e se aplica à minha vida, tá? Eu estou compartilhando o meu devocional e espero que seja útil para vocês, porque me constrangeu muito pensar nisso. E aí, eu quero fazer igual o Saulo faz aqui, me ousar e pegar o símbolo da hemorragia, né? E pensar nele como pecado, né? Havia 12 anos que aquela mulher sofria com essa hemorragia, sangrando. Aí eu quero perguntar para a gente pensar qual que é o nosso pecado hoje, assim. Os antigos falavam cerca baixa, né? Qual que é a nossa cerca baixa? Aquela que você sabe, né? Que te faz sangrar ali, que já te fez tropeçar, que te trouxe vergonha. Eu sei das minhas, né? Das minhas vergonhas, dos meus pecados, dos meus tropeços e da minha cerca baixa. Que se eu não vigiar, facilmente o diabo entra, né? Qual que é o nosso pecado hoje, assim? Eu queria que vocês pensassem nisso. Essa hemorragia. É, nós estamos aqui em 29 pessoas. Deixa eu ver se eu acho. Não sei, gente, não sei. Eu queria achar alguém aqui que. Não achei, não, mas amém. Bom, aquela mulher sofria ali 12 anos, né? 12 anos. Fraca, padecendo. E aí ela tá cansada dos recursos naturais. A Bíblia fala que ela procurou medicina, médicos, mas só aumentava o problema, né? Às vezes, gente, a gente olha para essa hemorragia, para esse pecado, que eu estou fazendo essa aplicação, né? Convidando a gente a pensar nisso, aquilo que nos faz sangrar. E às vezes a gente acha que é coisas gigantescas, assim, né? Nossa, isso é um absurdo. Mas às vezes a gente come como se a gente tivesse dois estômagos. A gula também é pecado, né? E às vezes a gente é pego nisso. Então, pensa aí, o que que é para você, né, esse sofrimento, assim? O que que é? Às vezes é falar do irmão, às vezes é a ira, às vezes facilmente você tá pronto já para dar
um chute a alguém, tipo assim, você se ira muito fácil, né? Você sente raiva muito fácil, você precisa de vigiar, porque o seu coração é invejoso. E aí você luta ali 12 anos, indo pra terapia, indo pra aconselhamento pastoral. 12 anos, gente, lutando com esse coração invejoso, ciumento, com a gula, né? 12 anos ali falando, comentando da vida alheia do irmão. Bruno, mas eu só falo de poucos irmãos, né? Enfim, 12 anos sofrendo, aquela mulher estava sofrendo, 12 anos. E cansada de médicos, cansada de recurso, e às vezes a gente também está cansado, né? Nossa, mas eu vou ter que ir mais uma vez. Gente, faz psicologia, tá? E eu acho que o que o psicólogo está recebendo hoje é um presente de Deus, assim, o lugar dele na sociedade. Mas às vezes a gente está cansado do psicólogo. Às vezes a gente está cansado do psiquiatra, do pastor, do aconselhamento. Porque no passado a gente fez esse movimento de arrastar até Jesus. A gente sabe que na relação de Jesus a coisa é diferente. Mas a gente se cansou, né? Foi cansando desse negócio. Ter uma disciplina espiritual, manter uma disciplina espiritual é difícil, né? Quem é fitness aí sabe. Domingo à noite, vai pra casa dos irmãos ali, comer uma pizza meia-noite. Tem que acordar às 5 na segunda pra ir pra academia. Eu tenho certeza, gente, que não acorda rindo pra ir pra academia. Acorda arrastando. Se a disciplina for boa, se o hábito tiver consolidado, vai acordar arrastando. Se for igual eu, vai passar direto, nem vai na segunda, né? Facilmente eu passo direto. Porque é difícil criar uma disciplina. Mas essa mulher, ela arrastou. A Bíblia fala, né, que ela... Imagina 12 anos sangrando, gente. 12 anos sangrando, ela não passou correndo na multidão ali, correndo. Eu tenho certeza. Né, as mulheres aí, se quiser manifestar nos seus dias sanguinários, eu tenho certeza que a mulherada não fica saltitante. E às vezes é 7 dias, né? Essa mulher estava há 12 anos. Então ela estava anêmica, fraca. Ela foi arrastando, passando por essa multidão, entrando nessa multidão, arrastando até a presença de Jesus para tocar no manto. E aí, o que que essa mulher, né, nos convida a pensar? Que para criar essa disciplina, né, de estar com Jesus, de entrar na multidão e chegar na presença dele, a gente precisa de arrastar também, irmãos. A coisa mais difícil que tem é criar um hábito, uma disciplina espiritual. Tem certeza, se você pensar e falar, segunda-feira é meu dia de sossego. Eu vou fazer um jejum toda segunda. Toda segunda, irmãos, eu vou fazer um jejum, vou criar essa rotina de jejum para mim, para minha relação com Deus, para me tirar a barulheira e ficar firme com Deus. Eu tenho certeza que vai te ligar um irmão e falar: Ô, rapaz, eu tava orando aqui, eu lembrei de você. Hoje é segunda, eu vou ir comer uma pizza com você. Eu tenho certeza que a família distante, ô, eu tava passando por Uberlândia, vou passar aí para nós almoçar na sua casa. Porque criar um hábito espiritual, uma disciplina espiritual, ela é espiritual, o negócio acontece no invisível. No invisível, gente. Eu tenho certeza. Gente, pecar é a coisa mais fácil que tem. Se você falar agora, vou dar uma pecadinha. É quase que você pode estar dormindo que você vai lá e peca. É o trem mais estranho do mundo. Você peca facinho. Agora, você criar uma rotina espiritual dá trabalho. Dá trabalho. E essa mulher, ela nos ensina que ela arrastou para Jesus, para poder ser curada. A única esperança dela. E talvez os nossos 12 anos aí de fraqueza, de pecados, né? De vergonha, de moralidade, de gula, de vaidade, de inveja. Talvez os nossos 12 anos tá permanecendo nessa realidade porque a gente não arrasta. A gente está na multidão. A gente está caminhando com Jesus na multidão, mas a voz nem chega direito, porque a multidão tá, entendeu? A gente está caminhando, mas tá longe. Às vezes a gente caminha todo domingo com Jesus, toda reunião de oração, mas a doença em nós está tão grande que já não dá mais certo esse negócio. Nem o psicólogo mais, nem o remedinho, nem o citalopranzinho está resolvendo nosso caso. Talvez a gente precise de voltar a acreditar que o Jesus desceu da cruz e está vivo.
E a gente precisa de atravessar essa multidão e nos arrastar até ele. E o porquê que eu queria começar a trazer reflexão ao invés das orações? Porque a gente vai orar sobre isso. Mas antes, por que que a gente está falando sobre isso? Por que, Bruno? Por que falar sobre multidão? Por que que entrar nessa multidão, se aproximar de Jesus? Por que trazer essa hemorragia, esse pecado aos pés de Jesus? Essa vulnerabilidade, ser sincero, né? Ser sincero. Porque reconhecer que os meus recursos já não dá mais certo, trouxe aqui o exemplo da psicologia, que eu amo, que eu serei psicólogo daqui a uns anos. Por que que talvez um aconselhamento já não está funcionando, né? Por que que tudo isso? Por que que tudo isso? Porque a gente tem um Deus, irmãos, que nos vê em secreto. Deus viu essa mulher em secreto. Essa mulher, e Deus não ficou, Deus não zomba, irmãos. Deus não falou, não chegou nos discípulos e falou assim: ô, rapaziada, você viu lá a mulher? Custando me tocar, fraquinha, nó, o que que foi aquilo lá? Deus não faz isso, não. Deus não zomba, não. Deus não. Nossa, lá, o irmão pecou de novo. Deus não afasta. Muito pelo contrário. Você acha que Deus reúne os amigos para falar de outros? Ih, aquele irmão ali não tem jeito, não. Olha lá. Deus não faz isso, não. Jesus não fez isso. Não pegou os amigos dele ali para descer a lenha no que caiu, no que é fraco, no que é inconstante, no que fala mal, no que come mais do que os outros. Deus não reúne para falar. Jesus não reuniu para falar dos nossos pecados com os discípulos e dar risada. Jesus não fez isso. Os nossos amigos aí fazem, mas Jesus não fez isso, não. Jesus sentiu aquela mulher, sentiu a hemorragia dela, sentiu a dor dela. E é isso que Jesus faz quando a gente toca ele. Jesus olha para o nosso pecado, ele vê o nosso pecado, ele vê a nossa vergonha e ele nos levanta, gente, ele nos cura. Ele libera cura para nós, para as nossas vidas. E não é só cura física, é cura espiritual também. Essas coisas acontecem numa dimensão espiritual. No último jogo em família, um casal me procurou de obreiros mais velhos, falou: olha, Bruno, e contou um pouco da realidade que está acontecendo dentro das missões, das organizações missionárias. Eles trabalham com igrejas também. E aí eles falam: Bruno, o vício do jogo, né, do tigrinho e da pornografia, tá matando ministérios. E eu tinha escrevido um e-book, passado para eles fizeram uns trabalhos com esse e-book, e eles me pediram para escrever um texto, eu escrevi. Eu já tinha escrito sobre isso, e eu dei uma refinada, né? O que não vemos quando vemos pornografia, esse é o título. E como que isso acontece de forma invisível, né? De forma espiritual. Porque as coisas acontecem de forma espiritual, irmãos. Quando a gente está pecando, existe algo espiritual. Quando a gente está buscando a Deus no secreto, existe algo espiritual, algo invisível. Esse Jesus que está invisível aqui, mas está real, ele está nos vendo em secreto. E é essa palavra que eu queria deixar. Esse Deus, né? Esse Deus que nos olha em secreto, que vê o nosso esforço, que vê o nosso arrastar até os pés dele. É esse Deus que nos limpa da nossa hemorragia, que nos dá dignidade de novo. Há um tempo atrás eu estava caído na imoralidade. E agora eu estou compartilhando com vocês uma palavra que Deus falou no meu coração. Porque Jesus não me excluiu. Então eu quero encorajar, irmãos, a gente a pensar nisso. A se achegar perto desse Jesus que não exclui, que não fica comentando por aí, mas que nos cura. Esse Deus que vê a nossa hemorragia e cura. Amém? Amém. 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 Amém, irmãos. Eu queria então começar, gente. Eu queria começar. O Sileizinho, queria começar com você. Amém. Ora, e depois do Sirlei, eu queria também mais outras duas pessoas, de forma espontânea, para orar por esse tema. Eu queria que a gente orasse para a gente ter experiências com Jesus. Estava conversando ontem com o Rogério. E o Rogério falando de antigamente, as coisas que aconteciam em momentos de oração, um monte, tarará. E, gente, eu quero ver isso de novo. Eu quero experimentar coisas assim de novo. Então, Silei, eu quero que você ore. Nós estamos muito seguros, assim, não só a nossa igreja, o Brasil, a religião.
gente está muito seguro, a gente tem carteira cheia de dinheiro, a gente tem igrejas confortáveis, a gente tem muitos psicólogos, nós somos uma igreja formada de psicólogos para nos ajudar, a gente não perece dessas coisas, a gente não, se a gente tiver um pouco de humildade, a gente pede ajuda. Então tá tudo bem, né? A gente não tem muita necessidade aqui, né? Eu, como missionário, eu tô aqui, mas eu tenho vocês ali, que qualquer coisa eu posso gritar a vocês, vocês me ajudam. Eu não tô no campo ainda de forma integral, transcultural, eu tô no campo, sim, né? Ontem a gente estava com travesti no Pouso da Matinha de madrugada orando. Mas eu digo assim, se eu precisar, eu tenho amigos aqui, né? E a gente tá aqui, pelo menos eu conto com vocês. Então a gente tá, tem muita coisa aqui, né? Boa. Mas eu quero viver, gente, experiências. Então, Sirleizinho, ora para isso, para a gente ter experiências com Jesus, para esse despertar. Depois de vocês, outras duas pessoas, se puder orar também sobre essa temática, tá bom? Amém. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por nos acordar de manhã, Senhor, ouvir essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo sangrando, Pai, a gente pode se arrastar no meio da multidão e tocar naquilo que parece um mínimo, naquilo que parece o pouco, Senhor, mas não é. É o suficiente, Senhor, para ser curado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado porque o Senhor nos vê no secreto, Senhor, e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos livra, o Senhor nos ensina, mesmo que arrastando, Senhor. E que hoje, ó Pai, a gente possa ser curado, Senhor, que a gente possa te tocar de verdade e conhecer o Senhor de verdade, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, obrigado porque a gente tem essa liberdade, como o Bruno falou, Senhor, aqui no Brasil, mas não é a realidade de muitos. Então, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a sermos ajudadores, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, te clamo, Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu me veio no coração quando eu aprendi a respeito sobre salvação e reino de Deus. A salvação é pela graça, de graça. Mas o reino do Senhor é tomado por esforço. E a tua palavra nos diz que sem santidade ninguém verá a ti. E eu creio que, no particular, o Espírito Santo do Senhor tem se manifestado na nossa vida íntima, a nossa convivência com o Senhor, e tem trazido, Pai, tudo aquilo que precisamos mudar e melhorar. Tudo isso que tem sido ensinado para nós aqui. Então, que a gente se levante como exemplo no meio da nossa comunidade, a começar aqui, da nossa casa. Porque como é no espiritual, como o pastor Alain um dia nos ensinou lá no galpãozinho, que tudo que a gente faz, o espiritual, ele vai manifestar. Muitas vezes a gente não considera isso, e isso é muito sério, porque podemos falar e batemos a mão no peito muitas vezes que somos de Deus, que lemos a Bíblia, que temos o Espírito Santo. Então, significativamente, isso está nos colocando nesse mundo espiritual. Então, vamos responder por ele. O que estamos fazendo, ditando tudo isso, como filhos de Deus, e ligado ao que fazemos, o que vivemos no nosso dia a dia. Então, obrigado mais uma vez pela vida do teu filho, aonde o senhor veio, falou com ele, e a gente está aqui, Senhor. E a gente precisa, sim, de tudo isso que o Senhor tem nos dado, de todo esse alimento, mas que a gente não vomite esse alimento de manhã, que ele seja realmente suficiente, Pai, para nos manter de pé, para caminhar naquilo que é certo, como uma vida cristã. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laércio. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas experiências que nós já tivemos contigo, Senhor, que marcaram as nossas vidas.
como dessa mulher que marcou e transformou a vida dela. Obrigado, Senhor Jesus, pelas experiências que os nossos jovens tiveram, Pai, esse final de semana contigo. Senhor, eu te peço, Pai, que é por essa semente que já caiu em terra boa, Senhor, que, que esses jovens não fiquem só nessas experiências, mas que eles busquem um, uma, dê um passo a mais num relacionamento com o Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor, que eles tenham muitas outras experiências contigo, que os levem para mais perto de ti, que levem eles para caminhos que obedeçam o Senhor, para caminhos que amem o Senhor, para caminhos que escolhem o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nenhum deles se percam no caminho, Pai, no nome de Jesus, mas que eles tenham mais e mais experiências contigo sobrenaturais, Senhor. Eu oro, Pai, pedindo a Ti que esses meninos, essas meninas possam te encontrar o dia de hoje, Senhor, no nome de Jesus. Que isso não possa esperar um próximo evento, mas que eles possam te encontrar hoje, que eles possam ter mais uma experiência hoje, Pai, de forma genuína e profunda, seja às vezes ouvindo uma canção que eles gostem e toque no coração deles, seja lendo a tua palavra de alguma maneira, Senhor, mas não deixa ser fogo de palha que passa depois de algumas horas. Mas, Senhor, eu te peço que seja uma experiência marcante que transforme a vida deles e as decisões e o futuro, Pai, como transformou a vida dessa mulher. Essa é a minha oração, a minha súplica a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Frank. Sim, amém. Ô Luiz, você consegue orar pra gente aí, Luiz? Oi, bom dia. Bom dia, Luizão, beleza? Bom dia, bom demais, graças a Deus. Que bom, cara, que bom. Tá dormindo ainda? Tô nada, tomando um cafezinho aqui. Ó, deixa nós estiver tomando um café aí, ué. Agora, ó. Ô Luiz, ora pra gente aí, cara. Eu quero que você ore, em nome de Jesus, para que a gente possa manter um coração simples, sabe? Um coração simples, que agrade a Deus, que se relacione bem com os irmãos da igreja, que cultive essa vida de busca, né, por Jesus. Amém? Amém, amém. Amém, Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor se relaciona conosco, Pai. Eu te agradeço pelas nossas vidas, Pai, pela vida de cada um que aqui está, Pai. Em questão, Pai, eu quero te agradecer também, porque o Senhor nos dá um coração de humildade. O Senhor nos ensina a sermos humildes, Pai, perante os outros, em comunhão. Então eu te peço, Pai, em questão, né, em especial, Pai, que possamos entregarmos esse coração, Pai, humilde, uns aos outros, que para sermos simples também, Pai, porque o teu evangelho, Jesus, ele é simples, mas ele é grandioso, Deus. Então eu te peço essa transformação, Pai, do nosso ser, essa transformação do nosso espírito, para que possamos buscar o Senhor cada dia mais, meu Deus. Possamos ir à cruz cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer últimas duas orações. Eu queria uma irmã orando agora com a gente, qualquer irmã que sentir no coração aí. E o Ian, eu vi que o Ian tá aí. Ian, você pode orar depois da irmã, Ian? Posso sim. Vai tirando a remela aí então, hein? Que daqui a pouco você liga a câmera aí pra nós te ver. E pode parar com isso aí. Se tiver alguma irmã que puder orar em nome de Jesus com a gente. Por um motivo específico ou orar mesmo, assim, sempre? Bom dia, Bruna.
Pode ir. Eu queria, Bruna, que a gente orasse pelos pastores da igreja. Cada um tem uma necessidade específica, né? O pastor Alain com saúde, o pastor Evandro na área das crianças, enfim, que você apresentasse os nossos pastores e orasse por eles. Pode ser? Claro. Pai querido, nós continuamos em tua presença, Senhor. Gratos por mais um dia, gratos pela nossa igreja, gratos pelo que o Senhor tem feito, Deus, naquela comunidade, naquela pequena comunidade. Grato, Deus, pela vida dos pastores que têm nos conduzido, que têm sido inspirados pelo Senhor para nos conduzirmos, Deus. E te peço nessa manhã para que o Senhor guarde a mente e o coração de cada um deles. O Senhor conhece as necessidades no mais íntimo, Deus, como temos aprendido aqui. O Senhor os vê no secreto. O Senhor conhece, Deus, aquilo que sangra neles, aquilo que é desafiador, aquilo que dói. Nós nem sempre vemos e sabemos, Deus, mas o Senhor sabe. Então, o Senhor continue, Deus, a cuidar deles, Deus, nas necessidades, naquilo que eles precisam. E nos ajude, Senhor, enquanto membros, enquanto ovelhas deles, Senhor, a honrar sempre, a orar sempre pela vida deles e atender também as necessidades, Deus, como um corpo, como quem olha uns aos outros, como quem está ali para servir também e não para ser servido só por eles, Jesus. Que a gente não se coloque nesse lugar só de receber deles, mas que também a gente consiga entregar a eles, Deus, e cuidar deles também enquanto nossos pastores, Jesus. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um, pelos dons que o Senhor entregou a cada um, pelo jeito que o Senhor o fez cada um, e cada um com sua contribuição para conosco, Deus. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Derrame bênçãos espirituais nesse dia, na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, Bruna. Ian, obrigado, Bruna. Valeu, Bruna. Ian, ora pra gente, cara, encerrando, entregando esse momento, os irmãos que estão aqui, entregando o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos permitiu acordar. Muito obrigado porque o Senhor é bom, que o Senhor fica conosco mesmo nas situações mais difíceis e nas mais simples, que a gente pensa que o Senhor não está. Muito obrigado porque o Senhor é bom, Pai, o Senhor é nosso Pai. Eu te entrego esse momento de reunião de oração que nos abençoa tanto, Pai, com as meditações, logo de manhã, os que estão indo para o trabalho, os que estão indo para a faculdade. E eu peço que o Senhor fique conosco, Pai, nos ajude a ser Jesus na vida das pessoas que a gente está convivendo a cada dia, Pai. Nos ajude para que eles possam ver o Senhor em nós, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos que vieram aqui para essa reunião, que fizeram se esforçar mais e que a gente possa seguir tendo mais sede e mais fome de Ti, Pai, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, mano. Valeu, Ian. Amém. Gente, é isso, então. Valeu. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por vocês ficarem aí até agora. Vamos encerrar. Amém? Amém. Amém.